Marcos, nós temos um cenário político hoje, você já mencionou isso há pouco. Se eu tomar pelas pesquisas, eu tenho 2 candidatos com potencial hoje, claro, de serem o próximo presidente da República. O próprio presidente Lula, que de alguma forma lidera as pesquisas, e muito próximo dele, o senador Flávio Bolsonaro. Um investidor que olha para o Brasil hoje e vê o governo brasileiro atual brigando com a maior economia do mundo, com todos aqueles números que você já exemplificou aqui no bloco anterior, que olha um governo que não está preocupado com a questão fiscal e parece que não tem nenhum apetite para fazer isso, num país que há bem pouco tempo experimentou ser o exemplo de recuperação pós-pandemia, que ninguém tinha ideia do que seria, o Brasil conseguiu ser o exemplo daquilo, mérito da gestão Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, que você trabalhou. O país que foi um dos principais destinos de investimento estrangeiro, porque tinha ambiente de negócios favorável no país lá em 2022. O que esse investidor olha? Claro, ninguém pode antecipar a eleição. A gente vai saber ou no primeiro ou no segundo turno. Mas até o final de outubro a gente sabe o que vai acontecer. Esse investidor, seja quem for o presidente, ele vai tomar uma decisão hoje, ou o mundo é completamente diferente, seja quem o eleito que virá lá em outubro? Então, Adalberto, você vai me perdoar, mas eu vou, mais uma vez, utilizar as minhas metáforas esportivas, né? Então, por exemplo... Fique à vontade. Os países que estão indo bem na Copa do Mundo, agora são 2, né? Argentina e Espanha. Eles estão nessa situação porque eles têm muita garra, porque eles têm um bom preparo físico, porque eles têm craques capazes de decidir o jogo, que tem técnicos que conseguem adaptar a estratégia da equipe baseado naquilo que eles viram e estão vendo em campo. Qual desses critérios? Né? É uma combinação de vários deles. Então, sobre o sentimento hoje do investidor, quando ele olha para o Brasil, você também tem diferentes elementos influenciando. Então, por exemplo, existe um tipo de investidor que está olhando para além do ciclo político eleitoral. Né? Porque o que aconteceu? Você tem, ao longo dos últimos 30 anos, uma concentração de atividade manufatureira no Sudeste Asiático, particularmente na China. Uhum. Hoje, de cada $10 do PIB manufatureiro, industrial no mundo, 3,5 estão na China. Uhum. Então, o que aconteceu da pandemia para cá? Vários países, não é só os Estados Unidos, os europeus também, outros, estão olhando para a China e dizem o seguinte: olha, eu estou com exposição a risco demais na China, tá certo? Eu preciso diminuir minha exposição relativa a risco na China, né? Então, aquilo, né, vamos supor que a gente entrasse na máquina do tempo e voltasse para 2006. Você é um gestor, por exemplo, de ativos, ou então você é o responsável pela parte de distribuição dos teus investimentos industriais de um conglomerado em diversas partes do mundo. Você olha para a China, você não vê restrições a exportações que saem a partir da China. Você vê a China crescendo 9%, 10% ao ano. O que você faz? Eu vou aumentar a minha exposição à China. Você olha para a Rússia, né? que é um... A Rússia estava virando membro do G8, tá certo? É o maior país do mundo, um grande produtor de commodities minerais, energéticas, né? Uma população bem educada. Você vai dizer o seguinte: eu vou aumentar a minha exposição à Rússia. 20 anos atrás, o maior PIB do mundo não era dos Estados Unidos, era o PIB da União Europeia. Então você vai dizer o seguinte: eu vou aumentar a minha exposição à Europa. Todos esses pontos que brilhavam fortemente 20 anos atrás, hoje estão piscando mais fraco. A China, saíram os números ontem, crescendo menos que o esperado, tá certo? Há menos predisposição para a alocação de ativos, por exemplo, industriais na China, por conta da experiência traumática da Covid-19 e por conta do fato que vários países hoje colocam restrições a produtos vindos da China. A Rússia não é uma opção. A Europa, mais uma vez, que era a maior economia 20 anos atrás do mundo, hoje tem uma economia que é 30% menor que a economia dos Estados Unidos, tá certo? Então, o que acontece? Essa característica faz com que a atratividade relativa do Brasil aumente. Tá certo? É como lembra daquele joguinho de War, né, que você ia distribuindo as peças do mundo? Agora tem menos lugares do mundo para você distribuir a sua peça. O Brasil ganha com isso, com o enfraquecimento relativo da atratividade dos outros. Essa é uma característica. Vamos lá. O mundo está falando muito sobre segurança alimentar. O mundo está falando muito sobre diversidade energética.
O mundo está falando muito sobre a importância do tamanho do mercado interno. O Brasil despresente nessas 3 coisas. É um ativo importante. E aí você tem um outro negócio que é o seguinte: ganhou muito relevo nos últimos 24, 36 meses as chamadas terras raras ou minerais críticos. Não há uma compilação que o chamado United States Geological Survey, né, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, faça, em que não reconheça que a China tem mais ou menos 40%, 41% das reservas comprovadas de terras raras no mundo. E quem é que aparece em segundo lugar, com 23%? Seguramente tem muito mais mineral crítico a descobrir. E nessa posição de 23, tem mais reservas comprovadas do que o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo países juntos. É o Brasil. Tá? Então, por conta dessas características, você tem a atenção do investidor estrangeiro. Aí vocês podem dizer o seguinte: pô, mas o Brasil sofre com infraestrutura, o Brasil sofre com armazenagem, sofre com irrigação, sofre com conexão ferroviária, sofre com operação portuária. Tudo verdade. No entanto, Adalberto, se o mundo tivesse em paz, em harmonia, cooperação tem superávit sobre conflito, né? Você tem grandes fontes de alimentos no mundo, grande diversidade energética, muita cooperação para a extração, por exemplo, mineração e refino de terras raras. Se as pessoas sorrissem nos cafés, os pássaros cantassem nas árvores e todos fossem felizes para sempre, esses problemas infraestruturais do Brasil eram problemas brasileiros. Uhum. Agora, no mundo em que você tem problemas em todas essas áreas, as deficiências infraestruturais do Brasil deixam de ser um problema brasileiro para ser um problema global. Problema global, solução global, é uma oportunidade de investimento. Então, você tem várias coisas boas acontecendo para o Brasil por conta da mudança de vendas internacionais e que favorece o investidor, mais uma vez, para além do ciclo político eleitoral. Olhando agora o ciclo político eleitoral, né? Você tem um investidor oportunista, e não estou utilizando aqui a palavra oportunista de caráter negativo ou com qualquer conotação moral, significa que o cara vê uma oportunidade e ele faz uma alocação de recursos. Sim. O que é? O tal do carry trade, né? Ele olha a relação entre taxa de juros, o que títulos governamentais estão pagando nessa jurisdição, naquela outra jurisdição. Você olha para o Brasil, vê que tem risco cambial baixo, você vem para cá, extrai as vantagens dessa taxa de juros altíssima, que a autoridade monetária tem que manter nessa estratosfera por conta do aumento de risco, por conta desse apetite pantagruélico do governo por crédito. Sim. E sai. Você tem esse tipo de alocação de investimento aqui. Dito isso, eu acho que alguma coisa que seja um pouco mais sustentada, Adalberto, só vem com mudança de rumo macroeconômico. E mudança de rumo macroeconômico no Brasil só virá com mudança de rumo político. Então, as eleições de outubro são muito definidoras do que vai ser o apetite, a predisposição, a boa vontade de investidores internacionais em relação ao Brasil. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.